Patrimônio, Ferrovia e História. É com esse assunto que nós finalizamos a 5ª temporada do Momento Patrimônio. Foram 8 episódios que nos aproximaram do patrimônio local e da região sul do Brasil. Viajamos pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aprendemos juntos com convidados vindos desses 3 estados, na ideia de ampliar as nossas noções sobre os mais diferentes tipos de patrimônio. E para esse último programa, vamos fazer uma viagem pela memória e identidade das ferrovias do sul do Brasil. Como conciliar modernização, desenvolvimento econômico e preservação quando pensamos em patrimônio ferroviário? Que tal descobrirmos isso agora? Muito obrigada pela companhia nesse percurso de 8 programas que nos permitiram reconstruir caminhos na valorização e preservação do patrimônio do sul do país. Quantos ecos do passado o apito do trem faz lembrar, relembrar ou imaginar? Ao cortar o horizonte, a locomotiva carrega desejo, notícia, progresso? Um vai e vem de pessoas, sonhos, mercadorias, expectativas, frustrações. Sonhos que se foram, momentos que ficaram. Embarques e desembarques que atravessam a memória de muita gente. Quantas emoções trilharam esses caminhos? Dormentes, trilhos, vagões, trens. Quais as histórias que os trilhos nos contam? Quais as memórias entre tantos vai e vem? O trem não passava em branco, ou seja, o trem não passava despercebido. O apito do trem tinha uma simbologia muito maior do que o elemento técnico. Ele construía relações. A ferrovia, ela foi sempre um ícone, um símbolo do progresso, do desenvolvimento, então ela se fazia extremamente necessária naquele período. No norte do Rio Grande do Sul, ou mais especificamente em todo o sul do Brasil, ela tem um período de grande destaque em termos temporais, que é de 1870, 1874, até 1930, 1940. É um período, digamos assim, que se fez uma opção como política pública pela estruturação ferroviária do Estado. Em meados da década de 40, 50, o Rio Grande do Sul tinha uma malha ferroviária extremamente significativa, assim como Santa Catarina e Paraná. Nós tivemos muitos problemas envolvidos na estrutura ferroviária e principalmente os espaços onde ela se fazia presente. Mas não há dúvida que isso marca e marcou a história e a experiência de vida do âmbito físico, geográfico, assim como a territorialidade, ou seja, há determinadas regiões que não podem ser vistas e entendidas hoje se nós não tivermos a presença do trem como um elemento marcante na sua história. Mas sem sombra de dúvida, as ferrovias, elas constituíram um impacto. A Guerra do Contestado é um episódio muito importante na história do Brasil e da América Latina, porque nela a gente vê a manifestação da política coronelista, que era um problema, né, de toda parte,
mas ao mesmo tempo a gente vê o resultado do impacto da modernidade numa comunidade tradicional, né? A construção da ferrovia, o deslocamento compulsório de milhares de pessoas dos seus territórios, isso não aconteceu só aqui em Santa Catarina, né? Todas as ferrovias construídas no Brasil e na América Latina naquela época previam nas concessões a doação de margens de terrenos de estrada para as companhias ferroviárias, né? O que frequentemente levava a deslocamento de populações. O Museu Histórico Antropológico da região do Contestado, ele é um marco primeiro dessa cultura do contestado, que é justamente do homem no contestado, da ferrovia que criou o problema social, né? E também ele traz essa questão da guerra do contestado, essa memória de um acervo ligado mais ao conflito social que aconteceu de 1912 a 1916. Essa memória é a história de um povo, de uma luta que é tão fundamental para caçador e região. A história, o nosso patrimônio histórico está ligada ao museu. Vem então a empresa ferroviária federal, que também nos auxilia então para a formação desse espaço físico que tem hoje. Esse impacto pode ser expressivo na valorização, na extrema valorização das terras. Esse impacto pode ser expresso também pela indústria extrativista, principalmente a indústria da madeira. Nos espaços muito próximos das ferrovias, nós tivemos desmatamentos completamente irracionais e muito intensivos, tanto em Santa Catarina como em algumas regiões do Paraná. A ocupação dessa região, que é considerada o Norte Novo do Paraná, não só de Maringá, ela se deu por volta da década de 40, né? A maior parte das cidades foram fundadas e organizadas a partir dessa data. A partir de 1929, a companhia, né, que era Paraná Plantations, ela comprou por um valor irrisório do governo do estado, que tinha interesse no processo de ocupação. Então, esse processo todo se deu a partir de um desmatamento sem nenhum planejamento, né? Nós na academia nós nos opomos à ideia de que se utilize o termo de colonização. Houve um processo de reocupação, porque havia uma população que foi exterminada, né, e que aí foi substituída aos poucos por trabalhadores considerados civilizados. A Companhia de Terras Norte do Paraná, derivada da antiga Paraná Plantations, recebeu o direito de comercializar uma extensa porção de terras no norte do estado. Em troca, a companhia deveria prolongar a estrada de ferro na região. A indústria madeireira, ela tem uma ligação assim umbilical com a ferrovia. Nós tivemos alguns setores econômicos e alguns sujeitos sociais que estiveram extremamente envolvidos com a ferrovia. A agroindústria, seja ela agroindústria frigorífica, moageira ou mesmo a agricultura de uma forma geral. A ferrovia foi muito disputada em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Os interesses econômicos, os sujeitos sociais envolvidos foram inúmeros em razão da sua presença e em razão da sua inexistência em determinados espaços. A partir dos anos 60, dos anos 70, nós tivemos um decréscimo significativo da estrutura ferroviária no Brasil e principalmente no centro-sul do Brasil. Em 60, o governo federal encampou, ou seja, toda a malha ferroviária brasileira passou a pertencer à União. Em 97, o Fernando Henrique privatiza praticamente toda a malha ferroviária brasileira e, ao que se sabe, não tem 20% dessa aquisição, que foi num valor significativo, funcionando. Então é tão interessante que a América Latina Logística ela está utilizando traçados Cruz Alta, mas nem bem, praticamente é Passo Fundo Porto Alegre, que é a chamada Ferrovia do Trigo. Na nossa região só funciona essa para o transporte de soja e de combustível. A Ferrovia do Trigo constitui um marco no Rio Grande do Sul. E para sua inauguração chega a Passo Fundo o presidente Geisel, acompanhado do governador Simval Guazelli.
Os processos, digamos assim, de deslocamento espacial de inúmeros fatores estavam em correspondência com o dinamismo da ferrovia. Ela permite a mobilidade de pessoas, ela permite a mobilidade de mercadorias. Se nós pegarmos, por exemplo, a Gare de Passo Fundo, nós vamos ver que durante praticamente mais de meio século houve uma geoeconomia que girava em torno da ferrovia. Uma rede hoteleira, casas comerciais de grande expressão ligadas à ferrovia. Nós tivemos a indústria moageira ligada à ferrovia, nós tivemos as madeireiras. A malha ferroviária, obviamente que ela obedecia às questões de engenharia, de topografia, esse processo todo, mas tinha também sujeitos econômicos que determinavam os seus traçados. Ou então práticas econômicas que se constituíam em razão da existência dos traçados. As primeiras décadas do século XX no Rio Grande do Sul foram de fundamental importância porque fazia parte de políticas públicas, né? Quer dizer, o positivismo como filosofia política de governo no estado do Rio Grande do Sul tinha na ferrovia uma grande, digamos assim, um grande mote para o desenvolvimento econômico e a ocupação dos territórios. Houve muita mobilidade populacional, constituição de povoados, esses povoados constituíram cidades em razão da malha, da estruturação da malha ferroviária em várias regiões do sul do Brasil. Esta é a Estação Férrea de Caxias do Sul. Foi inaugurada em 1910. A malha ferroviária tem assim uma característica de mobilidade que é própria dela, ou seja, ela permite uma interligação regional ou territorial ou interregional. O Momento Patrimônio está na região central do Rio Grande do Sul, no quinto município mais populoso do estado, com pouco mais de 260 mil habitantes. A cidade? Santa Maria. A importância de toda a malha ferroviária de Santa Maria foi a partir dela que a gente consegue a ligação entre a capital e o interior do estado, né? E é importante porque ela foi a maior malha ferroviária que a gente tem, o maior entroncamento foi aqui em Santa Maria, né? E a escolha dela é por causa da localização geográfica de Santa Maria, né? Porque é cidade-coração do Rio Grande, né? Em 1885 é que se constrói esse polo, né? Essa malha central no interior do estado que vai ligar a região da fronteira com a região da capital. É a partir daí também que a cidade de Santa Maria vai se desenvolver. Com a chegada da ferrovia, alavanca o comércio, enfim, alavanca a vida econômica, a vida política, a vida cultural. Quando eu falo em vida cultural, eu estou falando na criação dos cine-teatros. Na verdade, aqui acaba sendo o espaço de sociabilidade da cidade, né? O foco de tudo que acontece vai ficar não ao redor da Praça e da Catedral, como é normal em qualquer cidade, ou na maioria das cidades, mas ao redor da ferrovia. E nós temos, então, horizontes de patrimônio que se manifestam. Patrimônios na esfera dos saberes, né? Saberes, as técnicas, as relações de trabalho, né? Que se constituíram. Nós tivemos vilas de ferroviários em nossos municípios, em nossas cidades. Esta área é conhecida como Vila Belga, um conjunto de 84 casas que serviam de moradia aos funcionários da empresa da Estrada de Ferro. Quem vem de fora, quem está indo, essa troca, né? As famílias que vão chegando, vão saindo de Santa Maria, as notícias que se recebe da capital, vem tudo via estação férrea, via trem. Se nós analisarmos, por exemplo, hoje, em termos de sul do Brasil, nós temos muito pouco de funcionamento de ferrovias. O velho traçado que estamos falando, que na verdade ligava Santa Maria ao sul de São Paulo, mais precisamente a cidade de Itararé, esse traçado hoje está praticamente inutilizado, não é? Foi privatizado em 97, paradoxalmente foi privatizado para não ser utilizado. Nós temos os trilhos ainda existentes, nós temos a topografia recortada, não é, em determinados espaços ainda, que na verdade atestam esses rastros, esses restos
que são ecos de fatos, de tempos que se constituíram na região, que marcaram um período e que, infelizmente, hoje está no horizonte da memória. Nessa ligação com a ferrovia, nós não podemos esquecer as questões ligadas aos sujeitos, aos trabalhadores, à memória. Trabalhei algumas horas na Rede Ferroviária Federal. Eu sou João Alberto Guarzini de Oliveira, filho de ferroviário, residente em Passo Fundo. Meu pai era mestre de obra na cidade de Uruguaiana, Alegrete, Uruguaiana, e após isso veio substituir em Passo Fundo um senhor que estava prestes a se aposentar aqui. Meu pai se chamava Hélio Alves de Oliveira. Trabalhou na aviação férrea e na Rede Ferroviária Federal por 51 anos. Ele iniciou como tuco, ele batia prego nos trilhos para a reforma das linhas. Acabou sendo mestre de obra em que muitos engenheiros se aconselhavam com ele. A ferrovia era a vida dele. Os trabalhadores da ferrovia eram uma categoria social de grande expressão em vários horizontes, como privilégio por trabalhar na ferrovia, ao mesmo tempo era um trabalho considerado pesado, de grande responsabilidade, não é? Havia um orgulho em ser ferroviário, havia uma espécie de um familismo que envolvia os trabalhadores das ferrovias, não é? A memória está presente nesse horizonte. E a memória está presente porque grande parte dessas práticas, elas não se evidenciam mais hoje. Nós somos em grande parte pioneiros desse processo e também nós fomos o sul do Brasil foi uma das regiões pioneiras também no seu decréscimo. Patrimônio e ferrovias. Caminhos tracejando memórias e identidades. Para discutir e debater esse tema hoje, temos aqui conosco o professor Adelar Hansfeld, professor do programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, e o professor Dr. Alessandro Batistella, professor do curso de graduação em História. E para iniciarmos aí o nosso bate-papo, eu lanço a seguinte questão. Patrimônio, ferrovia e história. Muitas narrativas, em muitos sentidos. O que representa esta memória? A história da humanidade, a história da América Latina e a história do Brasil. Sem dúvida, né, Ironita? A ferrovia, ela é talvez o maior sinônimo, né, da chegada da modernidade em vários lugares. Se nós pegarmos o século XIX, a partir de 1870, as ferrovias nos dão uma amostra muito clara do que significa a grande indústria capitalista. E a expansão desse capital a partir dos grandes centros até a chegada na América, na África, na Ásia, né? E em termos de Brasil, acho que é interessante a gente pensar que a instalação das ferrovias, ela se dá em duas grandes perspectivas, né? Se você pegar a região sudeste, né, nós vamos perceber que a ferrovia, ela está intimamente ligada à indústria cafeeira. Né, a partir de 1850, né, há uma necessidade de agilizar principalmente o transporte da grande produção cafeeira, e aí, obviamente, no contexto internacional da expansão das ferrovias, essa região vai ser bem aquinhoada, né? Então, a ferrovia da região sudeste, ela está eminentemente ligada a uma questão econômica, né? Muito diferente em relação ao sul do Brasil. Principalmente no Rio Grande do Sul, as ferrovias estão totalmente ligadas a uma questão geopolítica, questão estratégica. Né? Quando em 1872 o Banco da Câmara elabora um plano de viação férrea para o Rio Grande do Sul, a perspectiva dele era exatamente essa, ou seja, fazer com que o Rio Grande do Sul servisse como proteção para o restante do país, né, em função dos inúmeros conflitos, alguns concretos, outros imaginados, em relação aos nossos países vizinhos, né? Então, a ferrovia no Rio Grande do Sul, ela está, acima de tudo, ligada a uma questão estratégica. Posteriormente, quando o sul do Brasil vai ser ligado ao centro do país, pela então chamada ferrovia São Paulo-Rio Grande, da mesma forma, né? Ou seja, até o final do Império, né, o Rio Grande do Sul, do ponto de vista ferroviário, estava isolado do restante do país. As ferrovias aqui já estavam sendo construídas, enfim, mas não havia uma ligação com
o centro do país. Foi só quando a Argentina passa a reivindicar uma área territorial brasileira, envolvendo o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, chamada questão de Palmas, é que o governo brasileiro acaba criando, via decreto, uma ferrovia que ligasse São Paulo, mais especificamente Itararé, até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Conectando, então, o Rio Grande do Sul, a partir daquele plano ferroviário que já existia, ao centro do país. Né? Então, obviamente que essa ferrovia vai ter também uma importância econômica, não podemos ser tão ingênuos, imaginar que não. Né? Mas, acima de tudo, é uma questão estratégica. Podemos dizer que o planejamento dela, as motivações primeiras tenham sido nessa perspectiva, mas, consequentemente, vai trazer aí o processo de desenvolvimento econômico, de ocupação de territórios. Mas até porque eu trabalho na perspectiva de que essa ocupação territorial, né, principalmente em Santa Catarina e Paraná, ela se dá também por uma questão estratégica. Era uma região, do ponto de vista, entre aspas, civilizacional, era uma região abandonada. Né? Era uma região abandonada. Então, há uma necessidade de conectar essas regiões e ocupá-las a partir, né, de um elemento que já estivesse vinculado, né, à ideia de civilização, à ideia do capitalismo, enfim. Né? Até para que, principalmente a Argentina, não tivesse mais como justificativa pleitear novamente essa área. Essa área. Estava sendo ocupada, né? Não, estava sendo ocupada. Então, a partir do momento que ela está sendo ocupada, inviabiliza qualquer projeto integracionista argentino. Excelente perspectiva, né? Há toda uma, digamos assim, uma historiografia tradicional em que a gente vincula apenas com essa questão econômica, né? É mais fácil, eu sempre digo que é muito mais fácil você explicar a história pelo viés econômico, né? É muito mais fácil, mas também é muito mais simplista. Exatamente. E me parece que a história ela é um pouco mais complexa do que querer reduzir tudo ao econômico, né? Com certeza. Pegando esse gancho, professor Adelar, voltando um pouquinho à Europa, do século XIX, sem dúvida nenhuma, como o professor falou bem antes, a ferrovia, a estrada de ferro, ela faz parte, é um grande símbolo dessa modernidade, do capitalismo que estava se consolidando, mas não é somente a questão econômica. É bom lembrarmos também que as ferrovias, elas também representavam uma espécie de comunicações entre outras áreas que estavam isoladas em termos também geográficos, não isolados totalmente, mas é que a comunicação era muito mais lenta do que, por exemplo, nós temos hoje, né? Naquela época as pessoas andavam, né, se deslocavam, aliás, por meio de animais, trações de animais. Então a ferrovia também representou esse deslocamento de vidas humanas, de pessoas, de memórias e de identidades para outras regiões da Europa, né? Então a ferrovia, juntamente com o telégrafo e também com o cinema, que vão surgir no final do século XIX, eles de certa forma vão aproximar algumas sociedades, alguns povos que estavam geograficamente bastante isolados. Então também tem todo esse simbolismo também em termos culturais, de aproximações de vidas humanas. Coração Brasil, sem dúvida que nós tivemos como coração, né, desse processo todo a região de São Paulo, a região também do Rio, que é o coração do país em termos econômicos, né? Mas na região sul é importante também a gente ter em perspectiva essa questão, como as ferrovias foram importantes também para que nascessem cidades, para que também algumas cidades elas tivessem um grande boom populacional, como Passo Fundo, por exemplo, né, que Passo Fundo era uma cidade bastante acanhada e teve um grande crescimento populacional a partir da ferrovia, né, porque muitas pessoas aqui chegavam. Também em várias cidades do estado nós também tivemos, ao longo das ferrovias, o surgimento de comércios, hotelarias. Então, em resumo, as ferrovias elas têm, né, uma importância não somente econômica, mas também em vários outros âmbitos. Diante das colocações, né, me parece assim que, e aí, indo ao encontro do que a gente percebeu no vídeo, né, e ouviu, ferrovia, né, ecos de fatos e tempos, né, vários tempos e diversas abordagens, né, mas hoje, presentes no horizonte da memória.
Memória de quem? Reconhecida e valorizada por quem? E materializada no quê? Não, se a gente for ver, pega o Planalto rio-grandense, pega aí o meio oeste de Santa Catarina, o Vale do Rio do Peixe, né? Toda essa região está intimamente ligada à questão da ferrovia. A ocupação, né, isso que o professor Alessandro dizia, a ocupação inicial, né, por parte de um processo colonizatório ocorreu através da ferrovia, que, como eu dizia antes, é uma ferrovia que foi construída numa perspectiva estratégica, e esse estratégico subentende-se numa perspectiva militar, né, num possível confronto com a Argentina, com o Uruguai, enfim, teria como deslocar tropas para a região, mas também ela é estratégica no sentido da ocupação, né? Então, a gente vai ver inúmeras vilas que posteriormente tornaram-se cidades relativamente importantes, né, ao longo do leito da ferrovia, e que essas populações que lá se estabeleceram ainda estão intimamente ligadas à ideia da ferrovia. Há uma memória vinculada à ferrovia, e aí a gente percebe, né, numa espécie de saudosismo das pessoas mais antigas, né, das pessoas mais idosas, né, do trem passando, o trem apitando, ou seja... É parte da cultura, do cotidiano deles. Como ouvi muita gente dizendo, né, o trem fazia parte da nossa vida diária. As pessoas se pautavam, né, pelo deslocamento do trem, né, o seu calendário, o seu horário diário era pautado pela passagem do trem, né? Então, o apito do trem servia como uma espécie de relógio despertador, né? À medida que o trem passava, essas populações sabiam que hora era. Claro, obviamente temos que considerar os atrasos, que eram muito comuns, né? Mas, de qualquer forma, né, o trem mostrou, né, como essas populações elaboraram as suas vidas, né? E aí o saudosismo hoje agora não tem mais o trem. Então lá está apenas o quê? Os trilhos abandonados, em alguns lugares as antigas estações, né, em alguns lugares abandonados, nos lugares sendo utilizadas para fins que não têm absolutamente nada a ver com a ferrovia. E que nem a valorizam. E que nem a valorizam, né? Mas então, de qualquer forma, né, a gente percebe, né, sem o trem, essas regiões seriam totalmente diferentes do que são. Muito bem. Diante dessas colocações, caberia nós pensarmos um pouquinho como essas representações se constituem em patrimônio. Por que podem ser denominadas de patrimônio histórico ou cultural? Questão que a gente retoma no próximo bloco. Eu me chamo Valentim Jesus Viana de Oliveira. Eu entrei na aviação ferro em 1949, aqui em Passo Fundo. Entrei como ajudante de foguista. Depois passei a maquinista. Eu trabalhei 36 anos. Sou filho de ferroviário, meu pai era maquinista. Chamava-se Júlio Alves de Oliveira. Foi uma coisa que eu sempre gostei, foi de viajar. E meus tios todos foram ferroviários. Outra causa que eu entrei na aviação ferro, porque eu jogava futebol, o time da aviação ferro, Rio Grandense Futebol Clube, fundado em 1935. Esse time foi tricampeão da Serra e vice-campeão do estado. E como eu jogava, eles me deram essa vaga para mim trabalhar na aviação ferro. Olha, ela trouxe para mim tudo. Se eu hoje tenho alguma coisa, eu agradeço a minha aviação ferro, que foi aonde eu eduquei meus filhos, trabalhei, foi com esse orgulho que eu tenho até hoje. Quando eu vejo uma máquina dessa, uma Maria Fumaça, me corre a lágrima dos olhos, porque eu trabalhava com amor, eu fazia o meu serviço com amor. Como essas representações se constituem em patrimônio? Por que podem ser denominadas de patrimônio histórico
e cultural? Bem, as ferrovias são de fato patrimônios históricos, porque elas fizeram parte da vida de pessoas, comunidades, né? Elas relatam, foram importantes para a história dessas populações em algum período, né, do tempo. E em questão cultural é porque as ferrovias, de certa maneira, elas marcaram a vida dessas pessoas, né? A gente pode ouvir vários relatos de, por exemplo, dos mais antigos, né? Porque os mais jovens talvez não tenham essa convivência diária com as ferrovias, mas os mais antigos vão ter sempre lembranças, experiências de vida ligadas às ferrovias, né? Como o professor falou antes, o Eduardo falou antes, a questão do apito, do barulho, a questão, toda uma dinâmica social, cultural, que se moldava em torno das ferrovias. Também há pessoas que trabalhavam nas ferrovias, né? Os ferroviários que geralmente passavam a vida toda trabalhando nesse ofício. Muitas vezes há famílias inteiras de ferroviários, muitas vezes também se formavam bairros de ferroviários, muitos ferroviários formavam times de futebol. Então, em resumo, é um... Clubes, né? Clubes ferroviários. Também clubes associativos, enfim. Também há uma grande história no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil de lutas trabalhistas envolvendo ferroviários, famosas greves gerais que paravam o Estado, que eram promovidos por ferroviários, porque naquela época a ferrovia era a principal forma de ligação populacional também, né? Tanto populacional como também de mercadorias. Então, se os ferroviários eles parassem, os trens, tudo parava, né? Nesse sentido do transporte. Então, eles tiveram uma grande história registrada por vários historiadores, lutas sociais importantes, greves gerais em 17 e 19, por exemplo. Mas... Perfeito. Enquanto patrimônio histórico, né, até porque nós temos aí, podemos observar no próprio vídeo, há muitos prédios, né, tombados, inclusive. E aí a fala feita aí no primeiro bloco, acho que dá essa caracterização de patrimônio histórico, né? São ecos, são traços, são edificações, né, que ainda deixam aí todo esse vestígio, né, vivido e que envolveu questões de geopolítica, questões econômicas. O cultural é um tanto quanto complexo, mais difícil, né? Está ligado um pouco com essa questão, e muito bem exemplificado pelos colegas, com a questão das tradições, né? Dos hábitos, das construções que se dão como elemento secundário, a própria questão da apropriação das terras, né? O valor da terra passa a ser outro. Então, nesse sentido, essa preservação do patrimônio ferroviário, né? Quando se pensa em patrimônio ferroviário, deveria ser trabalhado dentro dessa ótica? Na verdade, o que a gente tem percebido muito é uma preocupação com o patrimônio material, patrimônio físico. Estão ali os trilhos ainda, estão ali viadutos, pontes, né, algumas preservadas, outras em ruínas, as estações, algumas tombadas, outras destruídas, né, algumas ficou apenas o marco, né, da plataforma ao longo do trilho. Né? Casas de ferroviários, em alguns lugares sendo utilizadas como apenas um espaço habitacional sem vinculação nenhuma, né? Então, mas isso é material. Agora tem a questão do patrimônio imaterial, que são as lembranças, é a memória, é aquilo que no vídeo o antigo ferroviário falava do orgulho ferroviário. O subjetivo, o né? orgulho ferroviário que passava de pai para filho, né? Os ferroviários que falavam com muito orgulho: eu sou filho de ferroviário, meu filho é ferroviário, sou irmão de ferroviário. Né? Em que pese um trabalho extremamente duro, sofrido, né? Mas havia um orgulho em ser ferroviário, pela importância que o trem tinha. Claro, tinha uma questão de estabilidade, né? A garantia de emprego para a vida toda, né? Então, o difícil, né? As dificuldades eram suplantadas por essas outras benesses, né? De poder viajar de forma gratuita no trem, né? Então, isso tudo fazia com que esse orgulho ferroviário ele aflorasse e continua aflorando ainda, né? Memórias de antigos ferroviários nos mostram isso. Interessante, assim,
Nunca tive uma relação próxima, né, de trabalhar com os grupos, dos ferroviários, mas eu tenho uma memória muito forte da minha infância de ter feito uma viagem de Passo Fundo a Porto Alegre de trem, e eu nunca mais esqueci. A sensação que eu senti, a curiosidade, aquilo ficou muito gravado em mim. Então me parece muito semelhante com essa questão, né, Adelar e Alessandro. O elemento cultural aí desse patrimônio histórico é o que ele representa, né? É essa subjetividade. Exatamente. Então, ligada a essa questão, o que nos faz pensar é de a forma com que esses espaços estão sendo tombados. Em muitos casos, que tu abordavas agora, mas também a forma como ele está sendo utilizado. Porque também fazer o tombamento e não significá-lo não tem sentido. Exatamente. Né? Qual seria uma boa proposição para se pensar uma política pública, né, para tanto o tombamento como a preservação e a divulgação do patrimônio ferroviário? Talvez uma possibilidade seria transformar esses locais, né, esses patrimônios arquitetônicos, históricos e culturais, em locais de ações educativas, né, uma possibilidade. Por exemplo, há algumas estações ferroviárias ou ex-estações ferroviárias que viraram museus. Por exemplo, em Curitiba, lá tem onde passava o trem, né, da estação em Curitiba, virou um museu, uma parte um museu, outra parte um shopping. Muitas vezes também vai entrar essas questões de como vamos usar esse espaço. Muitas vezes esses espaços acabam indo para outros fins não educativos, mas sem dúvida nenhuma uma maneira de se preservar essa memória e também, principalmente, de se conscientizar as pessoas, né, sensibilizá-las da importância de se preservar esse patrimônio é através de ações educativas. Então, a possibilidade seria justamente focar nesse sentido, né? Mas, só pegando outro gancho, você falou bem, Lolita, antes, da questão do sentimento. Também o trem também tem um sentimento, né? Nós temos ainda no Brasil algumas ferrovias que fazem algumas chamadas viagens históricas. Por exemplo, é bom lembrar que naquela época os trens eles andavam muito lentamente. Então, as viagens, o trem percorria, por exemplo, andava 25 km por hora, no máximo 50. Então, por exemplo, Curitiba, no Paraná, tem uma viagem bem romântica no sentido de saudosista, que as pessoas podem ir de Curitiba até Morretes, no litoral, né? Leva 1 hora, 2 horas, mas as pessoas, muitos turistas, inclusive, que fazem essa viagem, parecem que estão voltando no tempo. Né? Porque desperta também, não somente, desperta também sentimentos, né? Então, uma possibilidade também seria justamente, quando é possível, claro, que se possa fazer essas viagens. É claro que não é possível fazer isso em todos a malha ferroviária, porque boa parte é desativada hoje em dia. Eu ia te perguntar, nós temos uma experiência aqui no Sul, não? Sim, inclusive na minha terra natal, Piratuba, né, há um trem turístico que faz Piratuba Marcelino Ramos, né, que são duas instâncias hidrominerais, né. Mas, por outro lado, eu vejo nesse trajeto de Piratuba Marcelino Ramos, eu vejo estações totalmente destruídas, como é o caso de Volta Grande, que não existe mais, ou sendo utilizado de uma forma que não tem nada a ver com a ferrovia, como é o próprio caso de Piratuba, onde que funciona dentro da antiga estação, a sede do destacamento da Polícia Militar. Por outro lado, fundo também, né? Construíram um prédio novo para ser a Casa da Cultura, né? Uma coisa totalmente artificial, fria, que não significa nada, né? Então, isso eu tenho percebido em vários lugares, né? Esses que seriam espaços de memórias sendo utilizados para fins totalmente distintos, né? E, por outro lado, se construindo prédios novos, né, para abrigar, né, casas da cultura, museus, né, uma coisa assim totalmente deslocada, né? Uma questão bastante contraditória, por isso né? Bastante contraditória. Então, eu acho que a palavra-chave né, políticas públicas. Quer dizer, faltam políticas públicas para essa questão da... E reforçando, se tu me permite, políticas públicas que também pensem no patrimônio imaterial. Sim, óbvio, essas ferrovias, claro, né? sim. Porque a gente praticamente são pouquíssimos os casos que nós temos, né, Ironita, usando um jargão bem popular, inclusive, né? A memória imaterial não traz votos.
preservação de um patrimônio material, a construção, né, de espaços para cultura, para museus, enfim, isso traz votos nas eleições, né? A preservação do espaço imaterial não traz. Uma ingenuidade, né? Porque se nós fôssemos discutir, não temos esse tempo aqui, mas vamos deixar a provocação, discutir o poder que a cultura tem, né? Como uma argamassa que une os grupos, é muito grande. Acho que os políticos não descobriram isso ainda. Não, sem dúvida, né? sem dúvida não descobriram, não descobriram. Mas em função do nosso tempo, com certeza não encerrando essa discussão, né? Nós retomaremos em outra ocasião. Para este momento, e fazendo esse link justamente com política pública, um pouco assim para retomarmos como o Estado tem pensado isso. Nós temos, então, José Rodrigues Cavalcante Neto, coordenador técnico do patrimônio ferroviário do IPHAN. E ele afirma que trabalhar a preservação do patrimônio é trabalhar desenvolvimento. Não é simplesmente preservar um conjunto de estações ferroviárias. O município tem que dar um bom uso para esses imóveis. Preferencialmente, esse uso tem de estar ligado a algum tipo de desenvolvimento para o município. Melhor ainda, se for para a região. Como podemos avaliar essa prerrogativa nas práticas atuais? Eu talvez iria um pouco mais longe, né? Não é só a questão dos municípios, as unidades de federação, o Estado e o país, né, que tem que se preocupar com isso. E eu diria o seguinte, né? Acho que a grande questão está no abandono da ferrovia, né? O transporte mais barato, né? Então é uma coisa inaceitável um país do tamanho do Brasil ficando transportando areia, pedra brita e não sei o que de caminhão, né? Então um tipo de mercadoria que em qualquer país, né, no mínimo desenvolvido, é transportado de trem. Exatamente. Transportado de trem. Então, a partir do momento que o país fez opção por uma política rodoviarista, né, eu acho que deu o norte do que seriam as ferrovias a partir de então. Então, esse abandono da ferrovia enquanto algo útil, né, para o transporte, ele reflete aí no abandono da questão do patrimônio e da própria memória. A não consideração. Né? A não consideração. Nosso tempo chegando ao fim. Vamos retomar essa discussão em outra ocasião. Nesse momento, agradeço aos colegas pela participação e até um próximo momento.